decisório maior, este cargo público deve ser regido por estatuto, porque o estatuto garante poderes e direitos a este servidor, que faça com que ele tome decisões dentro daquilo que ele acredita, daquilo que ele pense que é o melhor para todos, que é o melhor para a coletividade. É por isso que ele tem que ter este regime de maior credibilidade e segurança. Então, respondida a pergunta, nós vamos agora direto para a nossa próxima pergunta. Por favor, solte aqui no telão. Professor, como se dá a remuneração dos servidores públicos? Os agentes públicos, e agora eu vou abrir um pouco o leque, lembra que servidor público é apenas uma espécie de agente? Eu quero abrir o leque para tratar do agente público, para falar da remuneração dele, né? Eu vou fazer uma pequena diferença, então, entre a remuneração do agente político, dentro deste rol maior, agente público, e o servidor público, né? Vamos falar, então, um pouco da remuneração dessas pessoas. O agente político, que é aquele que geralmente aparece no jornal, que chama mais a atenção, que é o presidente da República, que é um senador, um deputado, é aquele que o cidadão conhece mais a respeito, porque é este o cidadão, é este o agente que ele vota nas eleições, por isso que ele conhece um pouco mais. O agente político, ele recebe através de subsídio. Professor, o que é subsídio? Subsídio significa parcela única de remuneração, que não admite acréscimos extraordinários, salvo aqueles acréscimos chamados de indenizações. Portanto, o agente político recebe salário mais indenizações. Vamos dar alguns exemplos aqui? Vamos imaginar aquele senador que não mora em Brasília. Ele vai ter que alugar um imóvel em Brasília para conseguir, né, trabalhar lá no nosso Congresso. Isso significa que ele vai ter uma despesa de aluguel. Isso é um acréscimo ao salário dele, chamado de indenização. A mesma coisa acontece com o dinheiro que ele gasta com viagem de avião, por exemplo. Então, ele tem que receber indenização das passagens aéreas. Perfeito? Este daqui é o agente político. O servidor público, ele recebe um pouco diferente do agente político. Ele não recebe, portanto, subsídio. Ele recebe vencimentos. Vencimentos com S. Por que com S, professor? Porque vencimentos significa a somatória entre o vencimento e as vantagens pessoais. Somatória do vencimento, que é igual a salário designado em lei, mais vantagens pessoais, formam a palavra vencimentos. Portanto, o agente político recebe subsídio e o servidor público recebe vencimentos. Vencimento, salário, mais vantagens pessoais. E as vantagens pessoais, professor? As vantagens pessoais dividem-se em três categorias. Primeira categoria, gratificações. Segunda categoria, adicionais. E terceira categoria, indenizações. Professor, quais são as gratificações? Nós temos aqui gratificação natalina, nós temos gratificação como salário família, para aquele servidor que tem filhos, precisa ganhar, então, uma gratificação, um extra a um salário. Então, aqui nós temos as gratificações. Por exemplo, a gratificação de fim de ano, quando o poder público tem algum fundo designado a isso, ok? Além das gratificações, nós temos os adicionais. Adicionais são conhecidos por todos. Nós temos adicionais de periculosidade, insalubridade, noturno, tempo de serviço. Então, é algo que deve se somar ao salário. Adicionais.
E, por fim, as indenizações. As indenizações que nós já vimos com relação aos agentes políticos. O servidor público também tem. Se ele tiver que viajar a trabalho, ele vai ter as diárias de hotel remunerada pelas indenizações. Se ele tiver que pegar avião, ele vai ter a sua passagem remunerada. Se ele tiver que alugar uma casa para conseguir trabalhar, ele vai ter, então, a indenização do aluguel. É assim que funciona a remuneração dos servidores públicos e dos agentes políticos, que eu acabei incluindo aqui para ficar melhor explicado. Agora que nós terminamos de responder mais uma pergunta, vamos para a próxima. Professor, existe teto remuneratório para os agentes públicos? Sim, existe teto remuneratório para os agentes públicos, para os servidores públicos, inclusive. O teto remuneratório é outro exemplo de como fiz na pergunta anterior. Não dá para a gente abordar só o servidor público aqui. O teto remuneratório envolve todas as pessoas da administração. E eu não estou falando tão somente dos agentes da ativa. Eu estou falando também dos inativos. O teto remuneratório limita todos os recebimentos. Então, vai limitar o subsídio, que eu acabei de explicar na pergunta anterior, vai limitar os vencimentos, que também tratamos na pergunta anterior, mas vai abranger também outras remunerações, como os proventos de aposentadoria e as pensões, recebidas justamente depois que o agente público saiu da atividade. Bom, se limita todas as remunerações, nós vamos ter que saber qual é o teto constitucional de todas as remunerações pagas pela administração. O teto constitucional, por incrível que pareça, e isso vai deixar muita gente de cabelo em pé, eu acho, principalmente aquela pessoa que não é vinculada ao direito, vai ficar até assustado quando falar qual é o teto remuneratório. Qual é o subsídio que define a base de teto remuneratório? Ninguém, nenhum agente público pode receber da administração remuneração maior do que ganha o ministro do STF. Professor, o teto remuneratório geral é do ministro do STF, professor? Exatamente. Mas, professor, o ministro do STF não me parece, pelo menos, o cargo mais importante da República. Sem dúvida nenhuma. No nosso país, principalmente, nós temos o presidencialismo. Então, de certo, o presidente é o cargo mais importante do nosso país. Pelo menos representativamente. E isso é tão verdade que basta pegar qualquer jornal e você vai ver que todo dia tem uma reportagem sobre o nosso presidente. Mas certamente não tem sobre o ministro ou sobre os ministros do STF. Não tem todos os dias, mas com relação ao presidente, certamente ele aparece todos os dias. Mas com relação ao teto constitucional, não é o presidente o nosso teto, e sim o ministro. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que o presidente do nosso país, por exemplo, não pode ganhar mais do que o ministro. Ele pode chegar à igualdade, se ele conseguir, por lei, aumentar o seu subsídio. Mas, ressalto, não pode ultrapassar o ministro do STF. Porque a Constituição estabeleceu que este é o teto geral da administração pública. Então, nós temos que um governador não pode ultrapassar o ministro, nós temos aqui que um deputado não pode ultrapassar o ministro, nós temos aqui que um juiz ou um desembargador do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Federal não pode ultrapassar o que ganha o ministro do STF. Ele é o teto constitucional. E isso vem desde 1988, quando a nossa Constituição Federal foi promulgada. Ótimo. Só que nós sabemos que com a passagem do tempo vieram emendas constitucionais à nossa Constituição.
E justamente o